We are now live for another one. Para mais uma, hein? Live de objeções do inglês. Já vou colocar até as perguntas aqui. Tá bom? Então, já estamos ao vivo, certo? E já podemos até começar, né? O que estaremos falando hoje? Sobre a falta de confiança, ou medo, ou nervosismo na hora de falar. Bruna, boa noite. Seja bem-vinda nessa live. Tá bom? Então, vamos lá. Respondendo a primeira coisa, as perguntas que estão aqui. Se você que está entrando agora, já tem uma perguntinha para você aqui, vou deixar pinado, tá bom? Que esqueci de fazer isso. Pronto. Até as perguntas aqui agora, para que você possa responder, tá? Então, por que você não se sente confiante na hora de falar? Ou o que fazer quando a ansiedade bater? Pelo amor de Deus, tem uma apresentação e agora eu tenho que apresentar, né? Existe estratégia para perder o medo ou vergonha? Então, tudo isso você vai acompanhar na live de hoje. Então, fica aí, convida seus amigos. Na verdade, dá uma olhadinha aqui embaixo, tá vendo? Exatamente aqui, ó, tem um aviãozinho de papel, certo? E a gente sabe que avião não foi feito para ficar no solo, certo? Avião foi feito para voar. Então, envia para os seus amigos também, para que eles possam saber, porque é algo muito comum que as pessoas têm. E muitas vezes tem uma dificuldade tão grande e muitas vezes as pessoas conseguem superar, né? Que é o medo de, falar em público, que é o medo de fazer uma apresentação, ou medo de, né? Mas pra tudo isso existe solução. Então, é algo que pode ser totalmente, tá bom? Então, vamos começar primeiro falando sobre o medo de falar. Quais são os fatores que pode uma pessoa de ter medo de falar? Certo? Daqui. A primeira coisa é a falta de informação, certo? Então, por você não saber muito do assunto, você se restringe a falar daquele assunto, por medo de estar falando besteira, ou por medo de estar falando alguma coisa que, tipo, não convém, certo? E isso é muito normal, certo? E até, na verdade, é um erro aceitável, porém não pode ser sempre assim, certo? Outra coisa é a falta de prática. Então, eu nunca fui obrigado a falar em público. Agora eu tenho do nada falar em público. Do nada eu tenho que atender telefone. Do nada eu tenho que me apresentar na frente das pessoas. Então, isso é algo muito novo pra mim. Como é que eu começo? O que eu falo? De conexão. Estamos de volta. Tá bom? E é isso. A outra coisa também pode ser o julgamento alheio, né? E quando se trata de inglês, então as pessoas têm medo de falar, né, na frente do grupo, porque as pessoas vão zoar. Elas vão me zoar, vou falar que eu não sei, vão me chamar de burro, vão me chamar de alguma coisa, e aí todo mundo vai rir de mim, e aí eu vou ficar triste, chateada, e eu vou me fechar pra sempre. Cuidado, certo? Uma coisa que eu tinha falado anteriormente é que, o que acontece? Só no Brasil, quando você tá cursando inglês, você tá falando alguma coisa, e alguém te fala assim, você não sabe, você perguntou pro professor, você perguntou pra você repetir alguma coisa, você é burro, você não tem conhecimento. Isso só acontece no Brasil, certo? Por quê? O intuito é que você ouça, o intuito é que você entenda. Se você não entendeu, você tem todo o direito de perguntar mais uma vez. O intuito é que você entenda. O intuito é que você não vá para casa com a dúvida. E muita gente leva a dúvida para casa porque ficou com medo na hora de perguntar. E muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. Nunca esqueça disso, tá? A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Se você perguntou, você foi o corajoso. Porque muitas vezes a pessoa tem a mesma dúvida, só que ela tem vergonha de perguntar. E fala, pergunta você. Pergunta sobre isso. Né? Mas a dúvida não é sua? Então você pergunta. Certo? Então não tenha medo disso, tá? O medo da reação alheia, que eu já acabei de falar sem querer aqui. Então as pessoas têm medo já que a pessoa, tipo, tá falando besteira, não sabe o que tá falando. E às vezes você tá discursando alguma coisa, você tá trazendo um discurso para uma pessoa, e a pessoa basicamente fica fazendo caras e bocas. Muitas vezes você tá falando com a pessoa faz uma careta diferente, né? E aí você fica, meu Deus, eu tô falando besteira. Meu Deus, o que eu tô falando? E aí você acaba perdendo o fio da meada e você acaba perdendo a sua ideia. E automaticamente você acaba perdendo o discurso e fica uma situação um pouquinho feia, tá? Outra coisa é a falta de conhecimento, que é a falta de informação também. Então, se você não conhece do que você está falando, muitas vezes isso vai ser um empecilho para que você fale ou para que você discurse sobre alguma coisa. Então, é sempre importante que você saiba o que você está falando também, para que você tenha autoridade e autonomia na hora de falar. Bom?
Outra coisa é a ansiedade e o nervosismo, certo? Então, antes de começar a falar das estratégias, coisas que você poderia fazer para melhorar ou para perder o medo de falar, primeiro vamos falar de algo que é real, que muitas pessoas têm, que é o medo de falar, né? Porque às vezes a gente chega na pessoa e fala assim, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, mas geralmente a gente não tá na pele da pessoa para saber o que realmente impede que ela fale, se expresse, certo? Às vezes é algo mais psicológico, é algo mais interno do que somente a pessoa ter um medo, assim, um medo superficial. Então é algo mais intenso, é algo mais profundo. E a gente precisa saber. Então, isso geralmente, o medo envolve muito a ansiedade. O nervosismo também. Então, o que acontece? Quando você tem um discurso, ou quando você é convidado para fazer uma palestra, quando você é para falar alguma coisa, né, e você tem que falar, o que acontece? Você sabe, primeira coisa, você está vendo que é a sua vez. Minha vez está chegando, né? Então, às vezes, até você tem o conteúdo elaborado, às vezes você tem até todo o esboço pronto, mas só com essa ansiedade você fica, daqui a pouco eu vou entrar, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco sou eu. Como é que eu entro? Como é que eu falo? Né? Então, esse ansiedade no que na hora que como você vai dar a sua introdução pode ser um empecilho, porque na hora que você vai falar, você acaba falando, você fala, pensa, vou falar tal coisa, e na hora bate nervoso, você fala outra coisa. Quantas vezes já aconteceu com você? Quantas vezes já aconteceu comigo? Na vez que eu entrei errado na hora de falar alguma coisa. Isso acontece com muita frequência, mas é um problema que pode ser resolvido. O problema também é o quando falar, né? O quando eu vou falar tal assunto, quando eu vou abordar tal assunto, certo? Ou a pré-apresentação. Então, como é que eu dou a partida no meu discurso? Como é que eu vou falar alguma coisa, certo? Então, eu, com experiência própria, eu tenho um problema muito sério de gagueira. Parece que não, mas sim. Então, muitas vezes você fala, eu quero falar alguma coisa, eu quero falar uma coisa. Você anseia pra falar uma coisa. Aí, quando chega a tua vez pra falar, aí você fala e não sai nada com nada. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Né? De tanto esperar, e na hora que você vai falar, não sai nada. E as pessoas, tipo, ficam sem entender, ou muitas vezes dão risada, né? E aí você fica triste, perde o assunto, aí você quer sair da rodinha, certo? Acontece. A perda do foco também, né? Pelo fato de você estar com medo da reação das pessoas, você pode perder o seu foco. Você pode perder o fio da meada. Porque você tá falando com as pessoas, tá olhando para as pessoas, e as pessoas estão olhando pra você, estão fazendo uma careta, estão fazendo uma outra cara. Ou não estão olhando pra você, estão fazendo alguma outra coisa. E aí você, eles não estão prestando atenção. Aí você perde o que você quer falar. Certo? Aí você perde o assunto, você perde a situação. Ou você tenta fazer um plano B pra tentar chamar a atenção das pessoas. E esse desespero, esse nervosismo que você vai tentar contornar a situação pode ser um problema também maior, né? E aqui eu falo sobre agora da autocorreção. O que é autocorreção? Autocorreção é quando você fala alguma coisa errada e você automaticamente se corrige. Você automaticamente se corrige. Isso é bom? É bom. Às vezes pode ser ruim também, né? O que acontece? Eu falei errado alguma coisa. Meu Deus, eu falei errado. Desculpa, gente. Só que nesse negócio de se falar errado e tentar corrigir e se explicar por que falou errado e vai ter que falar outra coisa e errar de novo, isso vai acabar virando uma bola de neve. Então você vai tentar consertar algo, vai falhar. Vai tentar consertar outra coisa, vai falhar também. Você vai tentar consertar de novo e vai falhar de novo. Certo? Então é tipo um computador, por exemplo. Quando você tem um erro desconhecido, né? Aí o computador tenta a alternativa A, falhou. Alternativa B, falhou. Alternativa C, falhou. Tem uma hora que o PC desiste, né? Fala, não foi possível. E aí isso pode acontecer com a gente também. Certo? E aí é aquele momento que fica algo meio que embaraçoso, mas sabendo contornar essa situação, você pode tentar atrair a atenção das pessoas e continuar com seu discurso sem problemas nenhum. A outra coisa é o medo de dar errado. Então você já entra no discurso já esperando o pior acontecer. Você já entra no discurso achando que já vai dar errado. Eles não vão entender, eles não vão falar, eles não vão reagir, vai dar tudo errado, né? Quantos de vocês têm esses medos de falar? Muitas vezes. Quantos meses vocês têm essa meio que previsão de que algo vai dar errado, né? Sem que nem aconteceu. Nem aconteceu ainda. Essa é a ansiedade, nervosismo, certo?
E também você pode se basear por uma experiência negativa anterior. Isso é muito tem que ser, é algo que tem que ser tratado internamente, porque muitas vezes as pessoas levam para o futuro coisas que aconteceram no passado. Isso te prejudica. Ah, porque da última vez que eu tentei falar, alguém riu de mim, e aí desde esse dia eu não quero falar mais nada. Desde esse dia eu não me apresento mais na frente das pessoas. Certo? Só que isso é um medo que tem que ser destruído. Esse é um medo que tem que ser superado, né? Tudo bem que a gente só foi de teoria até então. A gente só apresentou as causas. E agora, qual é a estratégia? Mas antes de entrar em estratégia, né, eu quero que você pare e você pense, né? Eu tenho medo na hora de falar, né? O que causa a minha falta de confiança na hora de falar? E o que eu posso fazer quando a ansiedade bater? E existe algum tipo de estratégia para perder o medo ou vergonha? Então, quando você não sente a confiança na hora de falar, significa que você tem que estudar mais o assunto. Isso significa que você tem que se preparar melhor, certo? Quando a ansiedade bater, você não pode. O intuito é que você tente, né, na verdade, que não é que não pode, mas que você possa tentar o menos possível de ficar pensando: minha hora vai chegar, minha hora vai chegar, minha hora vai chegar. Quando você fica pensando nesse momento, minha hora vai chegar, e na hora que chega, meu Deus, chegou, o que eu faço agora? Né? Então, se concentra, né, de como você vai abordar. Lembrando, seu discurso é igual uma redação. Tem começo, tem o meio e tem o fim. Muitas vezes as pessoas se concentram no foco principal do seu discurso. E aí, o que acontece? Eu não sei como dar a introdução. Aí, o meu problema, eu sei o que falar no decorrer do meu discurso, mas eu não sei como apresentar, não sei como chegar, não sei como abordar o assunto. Muitas vezes a pessoa só sabe se apresentar, mas não sabe como faz para prosseguir com o decorrer do discurso. E muita gente também não consegue finalizar, né? Então ela começou bem, decorreu bem o seu discurso e no final, tipo, e agora o que eu falo? Tchau, acabou? Tchau, tchau, até a próxima? Então a gente tem que preparar o começo, o meio e o fim. Importante que sempre separe o começo, meio e fim, assim como você faz uma redação. Tem que ter a cabeça, o corpo e as pernas, certo? E aí você consegue levar o seu discurso ou sua palestra, ou simplesmente falar na frente das pessoas, uma apresentação pessoal, né? De forma coerente, né? Começando, né? Decorrendo e finalizando. Tá bom? Então aqui a gente abordou esses assuntos, né? E é isso que a gente pode fazer quando a ansiedade bater. Então, não fique pensando, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. É difícil. Estamos de volta. Estamos de volta. Tinha problema de conexão, mais uma vez. E este agora fixou. Tá? Então, voltando ao que a gente estava falando, né? Então, não pode ter, né? Tente não ter essa ansiedade de previsão. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que eu vou falar, né? Você sabe. Se você preparou seu conteúdo, você sabe o que você tem que falar. Certo? Então, sempre planeje o começo. Sempre planeje o começo, e o fim, certo? E existe estratégia para perder o medo ou vergonha? Sim, existe estratégia para perder o medo e vergonha, mas nada melhor do que a boa e a velha prática. Então, gente, esse negócio de neurociência, método tal, método B, C, até funciona, mas o ideal é sempre que você pratique. Certo? Não tem nada melhor do que a boa e a velha prática. Então, sem o método tal, todo método existe uma prática. Então, não adianta você eu vou fazer método A, que vai me ajudar, método B, que vai me ajudar, método C. Você pode fazer método A, B, C, D, Z, mas se não houver a prática, nada disso adianta. Certo? Então, teoria e prática, tá bom? A gente fez a parte teórica aqui e para fazer a parte prática agora. Né? Então, o que você pode fazer, por exemplo? Né? Quantos de vocês, por exemplo, não gosta de ouvir a voz de vocês? Por exemplo, eu gravei um áudio, só que eu gravei eu falando, eu fiquei, nossa, meu áudio é horrível, eu mal aguento ouvir minha voz. Então, só ouvir meus áudios já lacrimejam. Isso acontece comigo. Muitas vezes eu mando um áudio pra pessoa e eu não clico pra ver o que eu falei pra pessoa. Mas as pessoas entendem, graças a Deus por isso. Mas, né, é importante que você realmente se grave falando. E é nisso que você consegue analisar se você está indo bem
ou se você não está indo bem, ou se você precisa melhorar, ou se você precisa ser mais sucinto, ou às vezes você alongar um pouquinho mais, ou ser mais profundo nas suas ideias, certo? Pensa assim, você é o palestrante que você queria participar da palestra? Deixa eu fazer essa pergunta melhor. Você é o palestrante que alguém gostaria de ouvir? Ou se você mesmo se ouviria como palestrante? Certo? Imagina você palestrando e você como plateia. Você ia gostar de ouvir a sua própria palestra? Pensa nisso, tá? Então, se grave, né? Sempre a melhor maneira é a imersão. Então, que você possa, né, imergir nesse tipo de prática. Então, se grave. Outra coisa que eu sempre falo em relação ao inglês, que parece estranho, mas é verdade. Fale sozinho. Fale sozinho. Não é questão, meu, eu vou parecer esquizofrênico. Meu, tipo, sei lá, eu tô imaginando que alguma coisa ruim vai acontecer. E aqui desligou a luz agora. Então, alguma coisa que vai acontecer de errado, eu não sei o que pode dar, né? Isso é muito normal de acontecer, certo? Deixa eu fechar aqui. Tá. Então fale sozinho, né? Então se imagine falando. Mesmo que as pessoas te chamem de louco futuramente, mesmo que as pessoas achem que você, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? Tá falando sozinho lá, ficou ruim, pirou uma batatinha, né? Como o pessoal diz, da Disney, né? Outra coisa, quando você trata em inglês, não traduza, né? Fale direto em inglês. É importante traduzir? É importante traduzir, né? Porque eu tenho que saber o que eu tô falando, certo? Mas não viva de traduzir. Não viva de tradução. Eu vou traduzir primeiro e depois eu vou falar, né? Isso vai puxar muito do seu tempo, certo? Imagina uma conversa que você tem que ser um pouquinho mais rápido. Imagina uma entrevista que você tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Você precisa traduzir, tá bom? Quer dizer, opa, falei errado. Você precisa falar direto, certo? É aquele famoso pensar em inglês que a pessoa fala, não faz sentido, como é que eu vou pensar em inglês, né? Na verdade, tudo isso é através da prática. Através da prática que você vai conseguir desenvolver esse pensar em inglês, né? Não é de um dia pro outro, você não vai acordar outro dia, hashtag gringuei, né? Agora eu tô gringo, agora eu tô internacional, agora eu tô fluente, do nada. Não, tudo é através da boa e da velha prática, certo? Então, né? Então é uma coisa que eu tinha falado na primeira live, né? Respeita o processo. Então, hashtag, escreve aí, né? Respeita o processo. Isso é tudo um processo, né? É tudo processo que requer prática. Não tem jeito, é tudo processo que requer prática. Tá bom? Outra coisa, se informe com as atualidades e sobre assuntos que estão dentro da sua realidade, certo? Eu preciso fazer uma palestra em inglês sobre aquecimento global. O que eu sei do aquecimento global? Não, então eu vou ter que pesquisar sobre isso, sobre o assunto, e estudar, né? Não faça como geralmente muitas pessoas fazem na escola, né? Copiava, colava o texto e entregava o trabalho, né? Não. Quando se trata de se apresentar, você precisa saber o que você está falando. Você precisa ter a propriedade, a autonomia de saber o que você está falando. Então estude o assunto, né? Antes de você dar a palestra oficial, ou seja, ao vivo, às veras, né? Você primeiro precisa... Imagina você já palestrando para as pessoas. Imagina você na frente daquele palco com milhões de pessoas te ouvindo, né? Então, esse é o pré-apresentação. Você se imagina fazendo a prática de tal coisa, tá bom? Do tal o assunto que você vai entrar e você vai fazer o discurso, tá? Outra coisa, agora voltando para a sala de aula, né? Quando você não entender, você pede para repetir, pede para clarificar, certo? Mas se eu perguntar 2 vezes, 3 vezes pro professor a mesma pergunta, vamos chamar de burro porque eu ainda não entendi, né? O intuito de quando você está aprendendo alguma coisa é que você aprenda. É que você aprenda, tá bom? Entenda isso. O que as pessoas vão falar sobre você, né? Importa pra você? Sim ou não? Na real, realmente importa? Se alguém falar assim, você não entendeu, você é burro, né? Você tá na escola para aprender. Você tá fazendo algum curso para aprender. Se tem alguém lá que está disposto a ensinar, você que está disposto a aprender. E se você não entendeu, peça, né, para o professor ou professora, né, esclarecer a dúvida que você tem, certo? Isso não é pecado nenhum, certo? Melhor do que você falar, entendi, mas não entendi.
vou levar a dúvida pra casa e quando chegar em casa eu resolvo, né? 100% das vezes a pessoa não resolve, certo? Vamos dizer assim, vai, pra ser carinhoso, né? 95% das pessoas não conseguem resolver os problemas, né, as dúvidas, quando elas levam pra casa. Então, se tem um professor, se tem alguém que tá disposto a te ensinar, pergunta, né? E, tipo, extrai o máximo possível de conhecimento que aquele instrutor, professora possa te dar. Porque ele tá ali pra isso mesmo, porque que veja você crescer, literalmente, né? Ele não tá ali simplesmente pra te dar aula, ele não tá ali simplesmente pra, né, fazer o trabalho dele, né? Ele tá ali pra fazer o trabalho dele, tá ali pra dar aula, e tá ali também pra que realmente veja você crescer, né? Olha, eu tô te dando esse conteúdo aqui porque, né, por mais que esteja na grade, mas eu quero te ensinar de uma maneira que você realmente entenda. Eu quero que você entenda, entendeu? Eu quero que você saia daqui, tipo, com todas as dúvidas esclarecidas. E nada não há nada que deixe o professor mais feliz do que ter um aluno que fica, professor, mas essa dúvida aqui, professor, mais aquilo lá, professor, mais aquilo ali. Não há nada mais gratificante pro professor, né? E nada mais gratificante pro aluno quando ele tem essas dúvidas sanadas, certo? Pode perceber que depois fala, quando tiver dúvida, eu pergunto pro meu professor. Às vezes eu pergunto pra pessoa, né, alguma coisa sobre algo que, tipo, a pessoa também não tem assunto, mas como eu sei que aquele cara sabe, eu vou perguntar. Se você não souber, beleza, mas a primeira pessoa que você busca por conhecimento é aquela que te ensina, certo? Então isso é lindo, entendeu? Por mais que você é entendido de um assunto, mas você também tem um pouco de entendimento do outro. E a pessoa vai te vê ali como não um guru, né? Mas ela te vê ali como uma pessoa de conhecimento e vai perguntar pra você até perguntas que a pessoa talvez não saiba responder, tá bom? E outra coisa, estude o assunto e prepare o discurso. Tudo o que você precisa fazer é estudar o assunto e preparar o discurso e todas as outras estratégias, né? Fale sozinho, se grave, não traduza, fala direto mesmo, entendeu? Errou, corrige, errou, corrige, né? Mas não viva de autocorreção também. Fica, eu falei errado, desculpa, corrigir. Não, né? Errou, corrige, mas continua, entendeu? Às vezes quando a gente tipo, errei, né? Desculpa, né? Então isso é até algo que é praticado até no teatro, né? Se você faz teatro, por exemplo, se você errou a cena, né? Você continua, certo? Você não fala, eu errei a cena, né? Começa tudo de novo. Imagina isso acontecendo nos filmes. Imagina quando você paga pra ir assistir um teatro sobre alguma peça específica e no meio do nada a pessoa chega assim, eu errei a cena. Vamos começar tudo de novo? Já viu isso acontecer? Não, errou a cena, continua, né? Quem tá assistindo não sabe que errou. Acho que faz parte do teatro. Isso aí isso é colocar sujeira debaixo do pano? No tapete? Não. Isso é pra se dar prosseguimento pra você não perder a ideia. E se você errou, corrige e continua. Errou, corrige, continua. Tá bom? Então é basicamente isso, tá? Além das questões psicológicas, tem as estratégias também. Mas também não é também sempre bom falar diretamente, chegar na pessoa e falar, você tem que fazer isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entendeu? Primeiro, você precisa fazer sua autoanálise. Então, o que tá tirando a minha confiança? Por que eu não tenho confiança ainda? O que falta para eu ter confiança? E aí fala, tudo bem, eu tenho todos os quesitos para se tornar confiante. Mas por que quando chega na hora de falar, trava, começa a suar frio, a pressão sobe, ou a pressão abaixa, não sei, dependendo. E aí eu fico com medo de novo, né? E aí você tem que pensar nisso. O que acontece? Né? O que eu tenho que fazer para relaxar? O que eu tenho que fazer para me sentir mais confiante? Entendeu? Então tem várias estratégias. Uma delas que eu não foi comentando aqui é seja amigável. Então interaja com o público, às vezes, né? Assim como acontece nas lives. Então você interage com as pessoas. Então às vezes você está falando um conteúdo diretamente e às vezes você vai falar, pessoa tal falou isso aqui, outra pessoa falou aquilo lá, né? E aqui na verdade eu não tô passando pra cima, tem que dar uma olhada aqui, né? Vamos lá. O medo de errar a estrutura de fazer a frase ser zoada, né? Foi disso que a Bruna disse, que era o medo na hora de errar, certo? Né? Eu entendo tudo em inglês que as pessoas falam, mas na hora de falar eu não lembro como formar as frases que eu quero. Isso aí basta a prática. Então, sabe, entender as coisas é bom, mas saber estruturar, né, é melhor ainda. Porque às vezes a gente entende que as pessoas falam, mas a gente vai tentar falar igual, dá ruim.
né? Mas a regra sempre é a imitação. E a prática, você retoma uma coisa, outra, né? Aí tem a questão gramatical também, que é a estruturação, que eu sempre falo, que é importante também, certo? Vamos ver outros comentários aqui. Vamos chegar nos 10. Susan falou aqui. Às vezes costumo repetir a mesma palavra como escape para gagueira. Jairo Rocha Salles falou também aqui. E vamos lá. Ó quantas questões. Ó quantas estratégias nós temos aqui. Né? Vamos ver se a gente consegue ver mais coisa. Vamos lá. Já estamos no final da live, então agora nós podemos já saber o que acontece com as pessoas, tá? Então, na verdade, foi essas questões aqui, tá bom? Então, algumas pessoas já sabem identificar o problema, e isso já é o primeiro passo. O segundo passo é você continuar, né? Agora eu sei qual é o problema, o que eu faço com o problema, né? Aonde que eu me sinto mais confortável? Eu vou dar uma dica pra você antes de terminar aqui, né? Você já se sentiu ansioso? Por algum motivo, você já se sentiu ansioso alguma vez quando você foi contar uma piada pra alguém? Acho que é impossível, né? Ah, meu, cara, eu vou contar uma piada pra pessoa agora. Escuta aí, ó, a piada tal, etc. Você nunca fica ansioso pra contar uma piada, né? Por mais que você saiba que as pessoas não vai rir. É por mais que às vezes a piada é sem graça e ninguém vai rir, ou você vai ser zoado por isso. Mas você não, né, você não tem o medo de fazer isso. Entendeu? Por quê? É porque é algo que você se sente confortável. Então, então tenta trazer essa confortabilidade, se essa palavra existia, existiu. Se não existia, acabei de inventar. Esse conforto, que é melhor, né? Pra você na hora de falar. Então, imagina que aquele assunto que eu vou falar é um assunto, né, do meu interesse. E muitas vezes é do seu interesse, certo? E aí você vai buscar e trazer a melhor maneira de falar aquilo, de uma forma mais suave, direta, porém sucinta, né? Porém completa e, né, agradável. Que as pessoas possam interagir e ficar com dúvidas, né? E você pode responder as dúvidas também, certo? Então faça essa troca também. Às vezes você está palestrando, você pode perguntar, alguém tem alguma dúvida? Né? O que você acha disso? Será que isso é certo? Sim ou não é? Né? Percebe que se você puder interagir com o seu público, automaticamente você já se sente mais confortável, porque aí você já está tendo uma conversa, né, lado a lado. Então, você não é superior e nem o público é inferior, ou vice-versa. Né? Você tem uma conversa lado a lado. Tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Vamos fazer a última recapitulação, para não estender aqui, certo? Então, quais são os medos na hora de falar? Então, quais são as causas? Aqui, ó, falta de informação, a falta de prática, o julgamento da alheio com as pessoas, né? Você já fica pensando, a pessoa vai me zoar, a pessoa vai me zoar. Sem a pessoa nem literalmente se zoar, entendeu? Ou a pressa de terminar, às vezes você quer terminar um negócio rápido e começa a falar tudo embolado, né? Quanto mais pressa tiver, pior vai ser a situação, certo? A falta de conhecimento, que é a falta de informação também, né? A ansiedade e nervosismo é o que pega, né? Em todo mundo, a ansiedade e nervosismo. Porque eu estou em uma terra onde eu sou desconhecido, uma terra nova. Então aí eu me acho que, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? O que eles vão falar? O que eles vão reagir? Né? Será que eu vou ser mal falado depois? Será que eles vão falar bem de mim? Não sei. E aí, tudo isso acontece durante o seu discurso. E aí você fica... E agora? Né? E aí você acaba levando isso durante o seu discurso e acaba dando uns piripaques durante o discurso. No que não é bom. Tá bom? Tá, então a ansiedade, o que falar, quando chegar a sua hora de falar, né? A pré-apresentação, você fica, como é que eu começo? Como é que eu introduzo? Como é que eu chego falando, né? E você fica imaginando coisas, né? Sabe, né? Eu não sei se você passa por isso, mas eu creio que sim, você passa por isso sim. Sabe quando você quer falar, tipo, assim, ó, não fala, sua mente fica, não fala tal coisa, não fala tal coisa, não fala tal coisa, não fala que tal coisa. Aí na hora que você vai abrir a boca, você fala aquela coisa? Né? Quantas vezes isso aconteceu com você? Daí você fica toda hora pensando, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala. E aí quando você vai abrir a boca pra falar, você fala. Isso acontece comigo direto, certo? Mas tudo isso tem jeito, tem estratégia que você pode fazer para amenizar ou superar esse problema, tá bom? Então, não tenha pressa de terminar o seu conteúdo. Começou, vai até o final, né? Seja sucinto, porém não tenha pressa de terminar, senão as pessoas vão perceber. Você tá com pressa de terminar e a pessoa vai achar que tinha mais coisa, quando na verdade não tinha, tá bom? Então, a perda do foco também, né? Foca no teu assunto, o que a pessoa vai pensar, o que você vai falar, as caretas que você vai ver, isso é totalmente normal, tá?
tá bom? Autocorreção. É bom você corrigir quando você comete um erro? Sim, mas não fica, meu, eu errei. E agora o que eu faço? Meu, eu errei. E agora o que eu faço? Né? Durante o teu discurso, porque você tá ao vivo, as pessoas estão te vendo. E a pessoa, meu, ele tá confuso, ele se perdeu ali, ele tem confusão, e as pessoas você vai começar a perder a credibilidade, né? E isso é ruim, certo? Medo de dar errado, certo? Todos nós temos medo de dar errado, alguma coisa vai acontecer de errado, né? Mas você fica prevendo que alguma coisa vai acontecer de errado, nada acontece de errado, aí dá errado porque você acha que vai dar errado. Entendeu? E a experiência negativa anterior. Gente, o que aconteceu no passado fica no passado. O que vai acontecer no futuro você não sabe. E o que vai estar acontecendo agora, você tem que prestar atenção nisso. Tá acontecendo agora. Então é agora que eu tenho que me concentrar, certo? E o futuro é consequência disso, né? Ou são as outras palestras que você vai dar, ou as outras coisas que você tem que fazer, ou quando o professor ele pede pra você falar alguma coisa em inglês e você vai falar, então, certo? Passado aconteceu, futuro não aconteceu, presente e agora. Então é o presente. Errou, continua, tenta de novo, certo? E o que as pessoas falam de você não importa, porque o que importa é o teu conhecimento. E o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você. Porque se você sabe, não há algo que faça você, tipo, desaprender o assunto, a não ser você mesmo. E você deixar de praticar, você deixar de se atualizar. Aí você enferruja. Tá bom? Então, muito obrigado por essa live, né? E no próximo, na live, já vou deixar aqui já gravado, né? Qual é o próximo assunto da live? Vai ser assim, ó. Eu não acredito que o inglês seja algo pra mim. Eu não acredito que o inglês seja pra mim. Ó, eu posso fazer contabilidade, eu posso fazer administração, eu posso fazer engenharia, eu posso fazer o conteúdo, eu posso estudar algo mais difícil do mundo, né? Mas inglês não é pra mim. Inglês não é pra mim, né? Então esse é um gatilho negativo que a gente vai tratar no próximo episódio da objeção do inglês. Tá bom? Então, fique ligado, tá? Porque terça-feira que vem nós estaremos tratando sobre esse assunto e quinta-feira estaremos finalizando as objeções do inglês, tá? E aí, a partir disso, já vai começar a prática, que é a prática que vocês estão esperando, né? Então, nós teremos isso. Então, fica paciente aí, né? Seja paciente, que a gente vai chegar no final, a gente vai chegar nas objeções, né? Porque simplesmente a gente só fala o que a gente quer ouvir, né? Ah, eu tenho objeção tal, tenho objeção tal. É verdade, eu passo por essa situação, eu passo por isso. E a pergunta é, qual é a solução? Iremos ver a solução na prática, né? Nos próximos episódios, tá bom? Então, nós temos mais 2 lives por aí de objeções e depois disso, ó, vamos mandar bala. Certo? Então, muito obrigado por estar até aqui o final, vocês 4 pessoas que estão aí, certo? E as pessoas também já passaram, a live vai ficar salva. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar também na seção de comentários. E pode divulgar para pessoa também aqui, ó, perto desse aviãozinho aqui, ó. O aviãozinho foi feito para voar, né? Tá bom? Então, Deus abençoe, uma boa noite e a gente se vê no próximo live.